E aí, meu povo tranquilo, salve, 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 estamos de volta aqui. Uma das primeiras aulas inaugurais aqui do nosso canal, o Cortex, que é o nosso canal de física, talvez o Mega Master Power Plus Advanced Extreme Power Ranger Vermelho, melhor canal de física do mundo, ou das galáxias, ou quiçá se não for das galáxias. Beleza, falando besteira de lado, deixando as besteiras de lado, estamos abrindo aqui o nosso canal de física, estamos abrindo aqui uma aulinha tranquilíssima sobre mecânica, a parte mais inicial. Vamos começar da parte de cinemática, tá? Bom, acho que todo mundo já deve estar cansado de saber, ou quem não sabe, então vale a pena a gente comentar. Mecânica, meu povo e minha pova, meus povos e minhas povas, mecânica é a parte da física, tá? Que estuda o movimento. Não, se você está pensando que isso é um curso para aprender a consertar carros e motos, não vai dar certo, beleza? Então mecânica é a parte da física que estuda exatamente movimento, beleza? Movimento é algo muito mais, digamos assim, genérico, tá? Muito mais completo. Dentro do estudo do movimento existem, assim, digamos, sub-áreas, estudos mais específicos. E uma dessas sub-áreas da mecânica é exatamente a cinemática, tá? E a cinemática, se você por acaso estava muito empolgado, imaginando que massa, então tudo bem, a gente não vai aprender a consertar carro nem moto dentro da mecânica, mas a gente vai estudar tudo sobre cinema, desculpa, mas também não é isso. Cinemática é uma aula que tem seu termo, né, com origem na palavra grega kinema, que significa movimento, né? Ela é essa parte da mecânica quando a gente vai estudar o movimento, sim, tá? Mas por enquanto a gente não vai se importar com as causas, certo, desse movimento. Não vou comentar agora que essas causas são as forças, que é estudado em dinâmica, para não também estar, né, adiantando demais o assunto. Então vamos por partes, cinemática. Então a gente vai estudar movimento, velocidade, aceleração, posição, deslocamento, essas coisitas, mas a gente não vai falar ainda sobre o que causa ou o que impede, né, o movimento. Beleza? De rocha, tranquilo, acompanhando, tá fácil. Bom, mas na verdade, o movimento do cinema não está também tão desagregado do conceito de cinemática, né? Beleza? Simbora. Bom, dentro de cinemática nós temos os chamados elementos de cinemática, né? Que na verdade são termos técnicos da área que a gente precisa dominar um pouco para poder falar, né, digamos assim, mais adequadamente dentro do estudo da cinemática. E a gente precisa conhecer o que são esses elementos, tá? Beleza? Um dos primeiros elementos que a gente pode citar é o ponto material. Sistema físico cujas dimensões podem ser desprezadas, ou seja, o tamanho dele, a forma dele pode ser desprezada, certo? Ele relativamente é tão pequeno que a gente não pode, não precisa nem considerar se ele é quadrangular, retangular, ou seja lá qual for a forma dele, tá? Agora, detalhe importante, ele é tão pequeno quando comparadas a um referencial de observação. Pequeno e grande para a física é muito relativo. Vamos dar um exemplo aqui. Um transatlântico é algo pequeno ou grande? Bom, se você pega um transatlântico e coloca ele no Oceano Atlântico, ele não é nada, ele é um ponto. Talvez, se você tirar uma foto do Oceano Atlântico, se for possível fazer isso com um Mega Master Power Drone, você dificilmente identificaria a presença de qualquer que fosse transatlântico no oceano. Ele seria um ponto material. Isso quer dizer que um transatlântico é necessariamente pequeno? Não, de jeito nenhum, tá? Vai depender do referencial que você está colocando esse transatlântico. Se por acaso você tiver que considerar as dimensões desse corpo, aí ele já não é mais um ponto material. Ele passa a se chamar corpo extenso. É um sistema físico cujas dimensões não podem ser desprezadas. Agora você não despreza as dimensões, porque elas não são consideradas pequenas quando a gente toma um certo referencial para observar esse corpo extenso. O professor deu um exemplo aí agora, meu amigo, já.
Presta atenção. Um mesmo transatlântico. Só que agora, se eu colocar ele num pequeno porto, ele agora pode ser um ponto material. Eu posso dizer que esse rapazinho pequenininho aí, essa canoa aí, posso dizer que as dimensões dele são desprezíveis. Olha o tamanho das pessoas, do ônibusinho aí do lado dele. Não posso, né? Dizer que um cidadão desse é desprezível. Então, ponto material e corpo extenso é relativo. Depende muito do referencial que a gente está adotando. Tranquilo? Massa? Joia mesmo? Vai me dizendo aí. Vamos adiante mais um pouquinho. Olha aí, tá? Guardem essa observação. Corpo extenso não é necessariamente algo grande e ponto material não é necessariamente algo pequeno. Até porque pequeno e grande são questões de observadores, tá? Beleza? Show? A gente vai falar já já sobre, em uma outra aula, muito provavelmente, sobre o referencial. A gente vai abordar isso com mais, digamos assim, afinco. Mas já já a gente fala dele, tá? Só mais um pouquinho. Bom, dentro ainda dos elementos de cinemática, tem alguns conceitos básicos, elementares, que a gente precisa, digamos, dominar, porque a gente vai falar de movimento, e um dos mais básicos conceitos de movimento é a trajetória, que é o quê? É o caminho, né, descrito pelo móvel, é o caminho que ele vai seguir. Já adianto aqui, dou um pulo na frente, que a gente vai ver, quando estudar referencial, que a trajetória, na verdade, ela vai depender de quem está observando. Como assim, professor? Olha só, um mesmo movimento pode ter caminhos, trajetórias diferentes, dependendo de quem está observando. Vixe! E pode, vocês vão ver que pode. Já já a gente fala sobre isso, vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Mas trajetória, a princípio, é o caminho, né, que vai ser descrito, percorrido pelo móvel. Muito bem. Outro conceito importante que está atreladíssimo à trajetória são as posições, tá? O que são posições, na verdade, né? São marcações que são feitas sobre a trajetória e tem a função de localizar e também definir seu estado de movimento. Como assim localizar? Por exemplo, quando você está viajando de um estado para outro, de uma cidade para outra, para uma BR, por exemplo, né, você vai encontrar aqui e acolá, às vezes, algumas placas. Os bons observadores devem ter achado estranho algumas placas que pode estar escrito, por exemplo, quilômetro 150. Algumas pessoas menos atentas podem, de repente, pensar que aquilo é velocidade. Mas vamos lembrar de uma coisa importante, né? Velocidade não é dada em quilômetros. Velocidade no nosso país, apesar de não ser a grandeza oficial internacional, no nosso país, Brasil, velocidade é dada em quê, gente? Vamos lá? Quilômetros por hora. Tá? Então aquelas plaquinhas que de vez em quando você encontra pela BR, como por exemplo, quilômetro 150, não está mandando você fincar o pé e atingir 150, não. Aquilo ali é uma posição, é uma localização em relação a algum ponto onde se começou a contar as distâncias. Esse ponto onde se começou a contar as distâncias é o que a gente chama de origem das posições, certo? Então, peraí, devagar. Temos a trajetória, que é o caminho, beleza? Aqui nossa trajetória, bonitinha, arrumadinha, pô, show. Em cima da trajetória nós temos posições, que são marcações feitas em cima dela, certo? Que elas servem tanto para localizar um móvel ou definir seu estado de movimento. Como assim? Saber se ele está em movimento ou se ele está em repouso. Porque, por exemplo, se o nosso supercarro, isso aqui é uma Ferrarizinha verde, né? Uma Ferrari ou uma Lamborghini, um dos dois, uma BMW. Bom, enfim, se a nossa Ferrari ela vai se deslocando e ocupando posições diferentes em cima da trajetória, eu posso dizer que em relação a essa trajetória, o meu amiguinho aqui está em movimento. Tá? Então, as nossas posições servem para localizar o móvel. Por exemplo, eu estou vendo aqui que ele está mais ou menos na posição, sei lá, -8. Vamos considerar essas posições aqui dadas em metros. Tá?
Professor, pode ser outra unidade? Pode tranquilamente. Pode ser centímetros, quilômetros, milhas, qualquer outra grandeza. Vamos colocar metros. Estou escolhendo metros porque é a grandeza oficial do Sistema Internacional de Medidas. É o metro. Beleza? Muito bem. Então, a gente pode ver que o nosso amiguinho aqui, ele pode estar se deslocando quando ele está... ele está em movimento quando vai ocupando posições diferentes em cima da nossa trajetória. Beleza? Bom, e a origem das posições, tá? É exatamente esse ponto aqui, onde o movimento começa? De jeito nenhum. Pode até ser, ele pode até começar aqui. Mas essa origem indica a partir de onde a gente começa a contar as distâncias. Para um lado, nesse caso aqui positivamente, para o outro, nesse caso aqui negativamente. Então aquela plaquinha que você encontrou na BR, quilômetro 150, quilômetro 280, na verdade não é uma medida de velocidade. Ele está dizendo que naquela posição você está a 280 quilômetros de alguma posição inicial? Não. De uma chamada origem das posições. Posição inicial é outra coisa, tá? Então aqui é a origem das posições, mas também é chamado de marco zero. Origem das posições ou marco zero. Então, é a partir daqui que se começa a contar, a medir as posições. Certo? Tranquilinho, fácil demais, né? Lembrando, a origem das posições ou marco zero não é necessariamente o local onde se iniciou o movimento ou a observação do movimento. Mas nada impede que aconteça. Como assim? O movimento pode começar aqui, na origem das posições? Pode, não tem problema nenhum. Ele é obrigado a começar aqui? Não, de jeito nenhum. Pode começar em qualquer posição. Ok? Tranquilo. Todo mundo acompanhando aí? Show. Ei, sai do WhatsApp. Volta para cá. Sai do WhatsApp. Desliga o WhatsApp. Volta para cá. Beleza. Toda trajetória ela tem uma orientação. Né? Uma orientaçãozinha aqui, uma setinha que indica uma orientação. Essa orientação, muito cuidado, ela não indica para onde o corpo está se deslocando. Muito cuidado com isso. Ela vai indicar o sentido de aumento das posições. Olha só, vá acompanhando aqui os valores, ó, -6, -4, -2, 0, do... Estão percebendo que o valor das posições está aumentando nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, e é exatamente isso que essa seta indica, para onde as posições estão aumentando. Ficou tranquilinho? Gente, esses são os primeiros elementos aí de cinemática, elementos de cinemática básicos aí que a gente tem que dominar, tranquilo? Nós em outra cinemática, no outra aula de cinemática, vamos continuar tratando dos elementos de cinemática, o elemento de cinemática 2, temos mais alguns para comentar, mas por enquanto fica aqui essa pequena aula introdutória sobre os elementos de cinemática. Espero ter ajudado vocês, metam bronca aí, sentem em cima do livro, namorem com eles e força e fé e foco, só vai dar aprovação, beleza? Abraço!